Então, um bom dia aí para todo mundo. É sempre uma alegria a gente poder se encontrar aqui para um coração aberto, disponível a acolher a palavra do Senhor, esse pão de cada dia que a liturgia nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. E como tema, é um tema relacionado às últimas perícopes que nós temos meditado durante esta semana, que Jesus faz a crítica aos fariseus, sobretudo por causa dessa incoerência, a incoerência que vai em duas direções. A primeira direção é a manipulação da lei, ou seja, a interpretação que eles fazem da lei, distorcendo o sentido original, a lei que deveria ajudar o povo a caminhar para Deus, a amar a Deus e amar o próximo, se tornou quase que uma fonte de escrúpulos, de medo, de um certo temor. Então, aquilo que deveria ajudar a libertar tornou-se uma situação, uma ocasião de escravizar. Então, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, então faziam as suas interpretações que criavam muito mais confusão na cabeça das pessoas do que ajudavam as pessoas a esse processo, a esse caminho de conhecer a vontade de Deus. Então, essa é a interpretação da lei. E uma outra coisa também que revela essa hipocrisia e faz com que Jesus apresente as suas críticas, as suas advertências, é justamente exigir dos outros aquilo que eles mesmos não faziam. Então aqui Jesus retoma, vamos dizer, esse tema, nessa circunstância da crítica feita aos fariseus, utilizando uma imagem, uma figura, uma comparação, falando do fermento dos fariseus. Então, Jesus chama a atenção: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, e diz qual é esse fermento, como já lembramos há pouco, é a hipocrisia. Esta palavra hipocrisia significa, assim, dito de modo simples, é uma dramatização, é um teatro, algo que é encenado, mas não é vivenciado. E há uma diferença muito grande, A diferença é que, se a gente não tiver cuidado, a gente não vai percebê-la, o que é uma encenação e o que é uma vivência. A encenação pode até nos confundir. Alguém pode dramatizar que está chorando e você pensar que de fato a pessoa está chorando, mas não, aquilo é uma encenação. Então, por isso que a hipocrisia, ela é muito sutil, ela dá a entender que aquilo é uma vivência, mas na verdade aquilo é uma dramatização, uma encenação, ou seja, para os outros. E por que Jesus fala desse fermento, chamando a hipocrisia dos fariseus de fermento? Aí a gente precisa só lembrar aquilo que é muito fácil de compreender, Qual é a atuação do fermento? Então, quando se prepara um bolo, se prepara um pão, se coloca o fermento de tal forma que ele não seja visto em si. Porque se alguém visse o fermento, é como o sal, Se alguém visse na comida o fermento e o sal, então já sabia que aquilo ali estava arruinado, Tinha um excesso daquilo que era visto. Mas o fermento, ele, em pouca quantidade, ele transforma toda a massa. Por quê? Porque tem um poder de penetração e de atuação. Então, pouca coisa já leveda toda a massa. Por isso que Jesus chama a atenção, utilizando esta comparação da hipocrisia com o fermento, porque basta pouca coisa para grandes prejuízos.
Então isso nós sabemos pela própria experiência, né? Não precisa, né, que seja uma coisa muito grande para que produza muitos frutos ruins. Então o que Jesus chama a atenção é cuidado, cuidado. Por quê? Porque os próprios discípulos poderiam cair na tentação de imitar, de assimilar, né, algumas coisas dos fariseus e da hipocrisia, né, que está presente na própria experiência humana. Então não precisa ser uma grande peça teatral, né? Até um pequeno drama, aquilo já pode criar grandes prejuízos, né? Produzir coisas muito ruins na vida e na convivência. Então por isso que Jesus diz que tenham cuidado com esse fermento, né? Como dizíamos, pode ser pouca coisa, mas que tem um alcance muito grande e muito desastroso. E, portanto, cuidado. E naquilo que Jesus continua no Evangelho de hoje, né, ele também vai chamar a atenção que a hipocrisia, ela se manifesta de muitas formas. Então, quando diz nada há de escondido que não venha a ser revelado e nada há de oculto que não venha a ser conhecido. Por quê? Porque a realidade, não é, ela tem tendências que independem de nós. Muitas vezes nós podemos fazer um esforço muito grande, né, para ocultar determinadas coisas, mas pelos frutos, né, então a coisa se revela. Existe um ditado muito ilustrativo, né, para isso, em tempos de dietas, quando se diz assim: ninguém esconde o que come escondido. E de fato, né? Então você pode comer escondido, mas vai aparecer de qualquer forma, né? Mas claro que Jesus também está dizendo aqui algo relacionado à própria evangelização, ao próprio anúncio do Evangelho, que nos primeiros tempos deveria ser, por causa da perseguição, deveria ser feita essa evangelização, este anúncio do Evangelho de uma forma muito escondida. Daí vem o tempo das catacumbas, né? Ou seja, dos esconderijos. Mas Jesus já faz essa profecia, né? Aquilo que vai ser dito ao pé do ouvido, no quarto, escondido, chegará um momento que será proclamado sobre os telhados. E aqui não significa colocar um alto-falante em cima do telhado de uma casa ou de uma igreja, mas dizer que o anúncio do Evangelho vai para além, né, desse ambiente restrito. Porém, tem as consequências. Então, quais são as consequências? As consequências da própria perseguição. E por isso Jesus também adverte os seus discípulos que eles não devem ter medo. Não devem ter medo daquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Então, é algo que nós precisamos crescer nessa convicção. Se nós tivermos medo do anúncio do Evangelho, porque vão nos criticar, porque vão nos rejeitar, porque nós não vamos ter mais aquele espaço ali, porque não seremos mais aceitos e tudo isso. Então, esse tipo de medo pode nos fazer também pessoas hipócritas, ou seja, de aparência. Então, eu num determinado lugar vou me acomodar àquela mentalidade reinante ali. Então, eu sou cristão, mas naquele ambiente a tendência é de crítica ao Evangelho, é de rejeição ao Evangelho, então eu vou me comportar como a maioria que está ali. Então isso também é um tipo de hipocrisia. Isto é, eu tenho um nome, eu tenho uma opção de fé, eu tenho uma decisão de seguir Jesus, mas ali naquele ambiente, por causa, né, desses aspectos externos, dessa mentalidade anti-evangélica, então eu vou me acomodar. Isso é o fermento também dos fariseus. Isto é, o teatro, né? Às vezes nós vemos situações, né, até lamentáveis, né, de pessoas que anunciam o Evangelho, mas em determinados ambientes
acomodam o evangelho à mentalidade das pessoas para serem aprovadas e serem aplaudidas. Quantas vezes se diz assim: não, a igreja ensina isso, mas eu acho, né? Não, eu tenho muita fé, mas não sei o quê. O evangelho diz: não, mas a gente precisa compreender que não sei o quê. Pronto, isso é o fermento dos fariseus. É um fermento que parece pouca coisa, mas tem um alcance muito grande e de grandes prejuízos. Sem dúvida, ao longo da história do cristianismo, essa hipocrisia também entre nós, ela é desastrosa. Por quê? Porque ficamos com medo, né, de uma crítica, ficamos com medo de uma rejeição, mas deveríamos ter medo, era de perder a salvação, deveríamos ter medo, era de sermos traidores do Evangelho e assim por diante. Claro que nós sabemos, né, das nossas limitações, né, dos nossos temores, dos nossos medos, da nossa incoerência e tudo isso, né, mas nós não devemos nos acomodar a isso, porque é permitir, né, esse fermento dos fariseus. Ou seja, como já foi dito, aparentemente pouca coisa, mas com uma incidência muito grande, né, que é justamente o teatro que fazemos para sermos reconhecidos, sermos aplaudidos, termos espaço naquele lugar. Mas Jesus diz claramente isso, que nós devemos vencer essa tentação, esta tendência farisaica de fazer um teatro simplesmente para sermos reconhecidos e traindo até mesmo a nossa fé cristã e o nosso compromisso de viver o Evangelho. E aí Jesus dá como fundamento e como suporte para nós vencermos o medo de quem mata o corpo, é confiar em Deus. Então é tão bonito isso que Jesus diz, né? Deus não esquece de nada, nem mesmo de pardais, né? Considerados os pássaros, né, bem simples. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, que esta seja a nossa certeza, né, para prosseguirmos o nosso caminho, seguindo os passos de Jesus, vencendo o medo, vencendo a covardia e superando, né, essa tendência farisaica do teatro para sermos aplaudidos, porque aqueles que seguem Jesus muitas vezes são mais apedrejados do que seguidos. Mas por quê? Porque tem uma convicção, a convicção de que Deus não nos abandona. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.